Ok, vamos começar. Para não atrasar o processo, convinha darmos o pontapé de saída. Haverá gente ainda a chegar, mas acho que era importante começarmos a conferência. Portanto, começando por dar-vos boa tarde a todos. É com grande satisfação que vos dou as boas-vindas à primeira edição da conferência What's Next da Crowe Portugal. Este evento foi idealizado para refletirmos sobre as questões mais relevantes que moldam o futuro das empresas, dos mercados e da sociedade como um todo. Servirá também como um excelente espaço de aprendizagem, troca de ideias e inspiração. Gostaria também, antes de mais, de agradecer a todos vós a vossa presença. Sei que todos têm agendas preenchidas e, portanto, um especial agradecimento a cada um de vocês. O What's Next tem como foco ajudar-nos a antecipar o futuro. Um futuro, como todos sabemos, está a ser moldado a uma velocidade sem precedentes. As tendências que iremos explorar aqui ao longo do dia não são, digamos, abstratas e distantes. Elas estão já a impactar os nossos negócios, as nossas equipas e os nossos clientes. Okay? Portanto, o desafio que enfrentamos também parece-me claro. Temos como podemos preparar-nos, não é? Como podemos liderar como podemos inovar para prosperar no mundo em constante transformação. A programação desta conferência foi desenhada para responder a estas questões. Teremos aqui a oportunidade de ouvir especialistas, líderes, que se destacam pela ação concreta, que é importante sermos também muito efetivos. Contamos, como sabem, que tiveram a oportunidade de ver também a agenda para a conferência com 4 mesas redondas, onde iremos falar sobre, rapidamente, os incentivos e financiamentos alternativos como forma de alavancar os negócios, liderar com novos paradigmas os negócios de sempre, o clima social e o papel do ESG, a revolução da inteligência artificial, que está em todo lado, e a produtividade, desafios para as empresas, estratégias de desenvolvimento da economia portuguesa, como e casos de sucesso. Iremos ter aqui os nossos moderadores e oradores para nos falarem e debaterem estes temas. Depois teremos, obviamente, aqui também um dos pontos altos deste evento, é a intervenção do nosso keynote speaker, o Dr. Carlos Tavares, que dispensa apresentações, que irá abordar o tema Um Caminho para Portugal, uma política económica integrada para a produtividade, inovação e o crescimento. Isto vai ser mais no final do dia, que será a intervenção do Dr. Carlos Tavares. Mas quero também aqui sublinhar que este não é apenas um evento para ouvir e aprender. Queremos que seja um espaço de diálogo aberto e colaborativo. Assim, convido-os a colocarem questões, a partilharem perspectivas e a fazerem conexões aqui também na conferência. Afinal, é na troca de ideias que encontramos as melhores soluções. Permita-me também concluir com uma reflexão. O futuro pertence aos que se atrevem a imaginar o que não foi feito, aos que transformam a incerteza em oportunidade e aos que lideram com visão e coragem. Espero que no final deste dia saiam daqui não apenas com ideias novas, também é importante, mas também com a confiança de que nós podemos enfrentar o que vem a seguir, What's Next. Muito obrigado a todos e que esta seja uma jornada enriquecedora para cada um de nós. Vamos dar então início à conferência. Irei passar a palavra à Filipa Correia, que agradeço estar aqui presente, que é a diretora executiva regional da Crowe Global para a Europa, para o Médio Oriente e África. É responsável pela definição e supervisão da estratégia, expansão e relações com as firmas-membro para a região do IMEA e da Crowe Global. Foi membro também do Conselho de Administração da Crowe Global entre 2022 e 2024 e antigo membro do Comitê Fiscal Internacional da Crowe Global e IMEA. Esteve muitos, apesar de ser, vamos ver, portuguesa, teve muitos anos fora, esteve em Itália durante 16 anos e foi partner, foi International Liaison Partner e Tax Partner da empresa italiana Crowe Valente e era responsável pela facilitação das oportunidades de network, inbound e outbound, bem como pelo desenvolvimento estratégico de negócios. Portanto, Filipa, muito obrigado e o palco é teu.
Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Eu agradeço o convite para estar aqui presente. Agradeço as tuas simpáticas e inspiradoras palavras. Olá a todos. É um prazer estar aqui com todos e na presença de tantos. E se me permitirem, eu começo hoje por partilhar alguns dos nossos números na Crowe. A Crowe é uma multinacional do top 10 do ranking internacional, especializada em fiscalidade, auditoria, consultoria e outsourcing. Nós, copiando um famoso slogan do azeite português, de uma famosa marca de azeite português, nós não estamos a cantar, mas estamos a servir os nossos clientes desde 1915, portanto, há mais de 100 anos. 140 são o número de países onde estamos presentes. Penso que isto é muito importante para os nossos clientes porque permite servi-los de um modo integrado, otimizado, consistente, mas sobretudo à escala global. E não posso deixar, obviamente, de referir o número de colaboradores que temos, 40 mil a nível global, entre partners e colaboradores em geral. Apresentações feitas, passemos agora ao contexto e ao porquê do What's Next. O Paulo já revelou um pouquinho e eu, seguindo a tua lógica, penso que vivemos numa época de corrupção, os CFOs e as empresas enfrentam tempos verdadeiramente desafiantes e temos, obviamente, uma instabilidade económica, uma tremenda inflação, dificuldades em atração e retenção de talentos. Penso que isto cobre todas as áreas, todas as empresas, nós próprios na Crowe. Há um aumento da volatilidade e do dinamismo do quadro regulatório a nível de novas leis, novos regulamentos, que é preciso acompanhar, perceber como funcionam. Temos ameaças de cibersegurança. Os números mostram que as ameaças aumentaram de um modo exponencial e não posso deixar de referir a pressão tecnológica e as novas exigências de inteligência artificial. Portanto, não são tempos fáceis, eu diria. E devo dizer que vejo também poucas razões para esperar que este ritmo vá diminuir, vá abrandar. Concordo contigo, Paulo. Ora, para todos aqueles que desejam prosperar neste contexto atual em que vivemos e assegurar um crescimento sustentável, que é o que todos pretendemos, é crucial entender e antecipar bem, primeiro, as tendências que determinam estes novos fluxos, de modo a conseguir identificar potenciais ameaças e potenciais oportunidades, inovar. E é por isso que estamos aqui para pensar no What's Next. What's Next, como a série da Netflix apresentada pelo Bill Gates. Não sei quando selecionaram o tema, Paulo, se porventura foram inspirados ou não neste programa. Mas também temos esta série que também foca no futuro e nos desafios que temos pela frente e no papel que temos pela frente. Portanto, ótima escolha, o tema parece-me verdadeiramente atual. Ora, também nós na Crowe procuramos adaptar-nos a essas exigências e a esses novos desafios. Há momentos, eu referi a questão da complexidade regulatória e geopolítica. E posso dizer, neste campo, que os nossos líderes da Crowe têm um papel muito ativo e estratégico. Temos profissionais a trabalhar com governos, com entidades reguladoras, com associações industriais, para ajudar a moldar o futuro das nossas políticas. Políticas estas que, obviamente, têm um impacto para os nossos clientes e para a sociedade em geral. Para além do forte envolvimento e investimento das nossas equipas a nível técnico e a nível político, estratégico, temos também um forte compromisso com a qualidade. A qualidade permeia tudo aquilo que fazemos.
Pautamos-nos pela excelência, pela atenção ao cliente, pela client experience. E esta é outra área que, a meu ver, com o advento da inteligência artificial, terá cada vez mais importância para o futuro, para todas as empresas em geral. E lia isto recentemente, penso que era no Financial Times, que esta parte da client experience vinha incluída como um dos trends para 2025. E por essa razão, nós, na Crowe, desafiamos-nos ainda mais diariamente. Tenho que referir, obviamente, que as empresas da nossa rede implementaram padrões de gestão de qualidade emitidos pelas normas internacionais de auditoria e garantia, as famosas ISQM, e para além disso, e porque a qualidade precisa de passar por todas as áreas de negócio, decidimos implementar e estender esse compromisso de rigoroso controle de qualidade para todas as nossas áreas de negócio e não exclusivamente à auditoria. Não posso deixar também de referir, aproveitar que estou aqui com todos vocês, que estamos muito de partilhar, que estamos muito orgulhosos da jornada que fizemos neste âmbito e de como a marca tem vindo a ser reconhecida a nível de qualidade. A última Brand Pulse Survey, que é uma entidade independente, muito conhecida no mercado, classificou-nos na 4ª posição, à frente de algumas empresas do chamado grupo das mid-tiers e das Big Four, reconhecendo a força da marca neste ponto, o que nos incentiva e é uma reward para o percurso e para o nível de investimento que estamos a fazer nesta área. Outro aspecto a mencionar é, obviamente, a tecnologia e a inteligência artificial, que penso que é um ponto que está na agenda de todos, na nossa, como Crowe Global, e na de todos vocês. Abraçar a inovação e as aplicações tecnológicas é essencial, no contexto atual, para poder assegurar o nível de qualidade e inovação que desejamos e as tais eficiências que procuramos. E é por isso que também na Crowe fizemos investimentos tão significativos nesta área, nomeadamente a nível de software, políticas de controle, e que continuamos e contamos irá beneficiar e aprimorar a delivery dos nossos serviços e a lidar com a escassez dos talentos que a nossa profissão enfrenta, de um modo particularmente preocupante. Importa referir ainda a nossa visão. A nossa visão é Working as One, que enfatiza a forma como as nossas equipas trabalham entre si e em simbiose com os nossos clientes. É uma visão que reflete a forma como nós lidamos, como as nossas equipas servem os nossos clientes, de forma clara, consistente, integrada, procurando sempre antecipar oportunidades de acrescer valor. Teaming up with our clients. As smart decisions with lasting value, que provavelmente vê em alguns cartazes neste evento. Voltando aos números, onde começamos. Nós estabelecemos uma meta de crescimento, duplicar o nosso tamanho até 2030. É uma meta ousada, ambiciosa, nós queremos sê-lo, queremos inovar e queremos aproveitar este contexto de disrupção em que vivemos para tirar o melhor, para tirar partido do contexto onde estamos. Com o novo ano ao virar da esquina, é evidente que as empresas precisam de se preparar. Precisam, naturalmente, aproveitar o poder da inteligência artificial generativa, focar-se na sustentabilidade e adaptar-se à escassez da mão de obra, não esquecendo a segurança dos dados, obviamente. As tendências que moldam o nosso futuro são certamente ambiciosas e exigem abordagens diferentes, como tu dizias, Paulo, onde eu acho que a palavra é uma palavra que não podemos esquecer, é a resiliência. A resiliência empresarial, que aqui será fundamental, porque o contexto em que vivemos modifica-se em continuação.
Além disso, cumpre referir a necessidade crescente de aprimorar as credenciais verdes, a agenda ESG, tendência ditada pelas normas, mas também pela sociedade em geral, e é um dos nossos temas das mesas redondas de hoje. Pelo que temos todos definitivamente um papel muito importante na definição do nosso futuro, no que diz respeito à adaptação de forma ágil aos desafios diários que nos são colocados. E vai requerer muito de nós. Temos que nos reinventar em continuação, a meu ver. O nosso objetivo hoje é discutir com todos vocês as áreas-chave que impactam o nosso futuro, o futuro das nossas empresas, focando-nos na inovação, no financiamento, na relevância do quadro ESG, nas pessoas, na inteligência artificial, na produtividade e, como não podia deixar de ser, na economia portuguesa. Para isso temos oradores, foram selecionados, como o Paulo dizia na abertura, oradores reputados de diferentes setores, incluindo também membros da nossa equipa da CRO Portugal, que irão aprofundar alguns desses temas-chave, como os incentivos, as estratégias, os desafios da liderança, e não vou repetir porque já disseste tu, Paulo, já fizeste tu a agenda. E temos, obviamente, a honra de ter connosco o Dr. Carlos Tavares para fechar em beleza e focar-nos no caminho a seguir para Portugal. Portanto, para concluir, eu volto ao meu ponto inicial, que, como mencionou Bill Gates, o futuro está nas nossas mãos. Precisamos pensar e planear com antecedência e, sobretudo, estrategicamente, o nosso what's next. E por isso eu desafio-vos, nós desafiamos-vos todos a começar aqui, hoje, todos juntos. Muito obrigada. E agora aproveitava para começarmos já com a primeira mesa redonda. Faço já de seguida as apresentações. Cassara, Pedro, Luís, está ali o Dimas ainda. E vamos começar aqui com o tema dos financiamentos, incentivos, para tentar aqui alargar um bocadinho as diferentes formas de financiamento das empresas, que creio que é importante falarmos e identificarmos aqui outras formas de financiar as empresas. Financiar não é só naquele conceito tradicional de banca, mas também outros instrumentos financeiros. Ok, vamos lá então começar, e é só fazer uma breve apresentação aqui das pessoas, antes de começar com algumas questões. E começaria então aqui pelo Dimas, está aqui mesmo ao meu lado. O Dimas Antunes é o Group CFO da Bolshar. É economista com mestrado em Gestão Geral de Instituições Financeiras pela Universidade de Barcelona, com mais de 38 anos de experiência no setor financeiro, especializado na componente financeira, da sustentabilidade e da economia social. Atualmente é diretor financeiro e de estratégia do Grupo Bolshar e diretor da sociedade gestora Aquapartners. Obrigado, Dimas, por ter aceito aqui o convite. Obrigado, Ego. Passamos então para o Luís Bessa Mendes, é partner da Vallis Capital Partners,
com 12 anos de experiência na Valis. O Luís tem um forte conhecimento da indústria de private equity, participou em inúmeras transações no mercado ibérico e está em vários conselhos de administração das empresas do portfólio da Valis. Antes de se juntar à Valis, o Luís teve uma carreira internacional de 8 anos, num conglomerado cotado com presença mundial. Atualmente o Luís é presidente do Conselho de Administração da SmileUp, da Europalco, e é também administrador não executivo da Zolve e DocOut. O Luís completou vários programas executivos com enfoque em liderança, fusões e aquisições, corporate finance, corporate governance, desculpa. A Valis, para quem não conhece, é uma sociedade gestora de fundos de capital de risco independente, com ativos sob gestão de cerca de 200 milhões de euros. Também, Luís, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. E vamos ter um bocadinho de falar aí de várias coisas, não é? Na área das transações. O Pedro Silva é diretor de negócio internacional do Banco Inter. É licenciado em Economia e Estudos Avançados em Análise Financeira Internacional. Fez o seu percurso profissional com mais de 23 anos no setor financeiro, com passagem pelo setor segurador de crédito, tendo-se especializado no apoio ao negócio internacional das empresas, tendo sido também membro da direção em várias câmaras de comércio bilateral, como da Colômbia e do México. Portanto, todo o seu percurso foi dedicado ao desenvolvimento de soluções para empresas e os seus processos de internacionalização. Portanto, Pedro, muito obrigado também por ter aceito aqui estar connosco e partilhar aí também a experiência rica que tens. E depois a nossa colega Sara Fernandes, que é Associate Partner da área de Grants and Incentives da Crowe, licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade Católica, formação avançada em Controlo de Gestão, na EGE Atlantic Business School, e com muitos anos de experiência nesta área da consultoria dos incentivos e benefícios no âmbito do QRN, do Portugal 2020, PRR e outros instrumentos financeiros também. Obrigado também, Sara, por estares aqui presente. Então, iremos dar o pontapé de saída e, Dimas, vou começar contigo. Portanto, a Bolsar é uma história interessante. Lembro-me das primeiras vezes que estivemos juntos e do projeto que vocês tinham, muito ambicioso. E na altura, confesso que achava que era excessivamente ambicioso, mas na verdade vocês foram concretizando tudo e superando efetivamente aquilo que inicialmente tinha previsto. Portanto, acho que seria interessante também contar um pouco essa história, porque desde a construção da Bolsar eles tiveram um modelo muito específico de negócio para permitir concretizar o seu crescimento. E, portanto, eu acho que, obviamente, isso acarretou alguns desafios interessantes, mas também, obviamente, oportunidades que acabaram por aproveitar. Portanto, era um pouco partilhar rapidamente, um bocadinho dentro do possível, a tua história. Em primeiro lugar, muito obrigado por o convite e peço desculpas para todos por meu portunhol. Vou falar devagarinho para fazer compreender. Como diz Filipa, acho que a nossa história não é nada ambiciosa, porque fazer duplicar esses números é... força. Ok, a nossa empresa é uma empresa que começa a sua história em Alentejo, em Elvas, e é uma empresa que a origem é mesmo uma operadora agrícola e pronto, em 2019 começamos a olhar de que a agricultura estava a mudar e os donos de terra e os donos de investimento em agricultura, que a agricultura, por si ninguém conhece, é uma coisa que serve para dar de comer a todos. Tudo o que nós fazemos termina na boca de alguém. Então, tudo isso está a mudar e percebimos com toda a humildade de que o negócio tinha que mudar. O nosso linguagem não podia ser uma linguagem de terra, tinha que ser uma linguagem de investimento, uma linguagem de capital, uma linguagem financeiro. E estudamos o protocolo e dissemos que nós já não fazíamos um negócio de agricultura, sino que fazíamos um negócio de agribusiness. Achamos que agora Portugal é o número 1 em Europa para fazer este tipo de... e acolher todo este tipo de investimento. E o meus colegas é uma parte importante do que está a acontecer aqui e tratamos de amoldar todo o nosso processo de produção
a nosso cliente, que nosso cliente não é o dono de terra, não é o dono de produtividade de amêndoa, sino que é o dono de o dinheiro. E o primeiro que nós temos que plantar, nós achamos que teníamos que plantar rentabilidade, mas não é assim. Agora nós plantamos dados, plantamos carbono e talvez estamos a fazer colheita de azeite, de azeitona, de amêndoa, mas a ideia é mudar tudo isto, é mudar achamos que a economia, o ponto de partida é sempre o investimento, não? Então, mudamos todo e tornamos nossa maneira de acontecer para esse investimento e estamos aqui à espera de que partes interessadas estén a chegar e achamos que é um negócio que tem muito recorrido e que em Portugal está mesmo a começar agora. Okay. Sobre, digamos, a relação que vocês normalmente estabelecem com os fundos de investimento que compram as terras, como é que este modelo apareceu? Digamos, qual foi a idea principal foi mudar de agricultura a agribusiness. E nós éramos e somos muito pequeninos. Então, o que fizemos? Perguntar aos melhores de todo, de cada parte. Preguntamos a uma empresa pouco conhecida, como se chama Crow, assim, para compasar, porque nós precisamos de criar um business plan completo. O nosso negócio, as pessoas, os investidores, e meus colegas podem falar melhor que eu, os investidores estão sempre à procura de rentabilidade, à procura de alocar esse capital, mas tudo o que é o processo de produtividade, muitas vezes é um dado que não gosta deles. Eles preferem ter uma certeza, uma segurança de que há outro actor que está a aportar tudo isso. Então, nós dividimos o nosso processo produtivo e acompanhamos a los investidores desde o primeiro momento. Criamos um pipeline, fazemos diferentes hipótesis de business plan, nos apoyamos en consultorías con mucha experiencia, como Crow en este caso, y no por estar aquí, sino también porque tiene la dualidad que falaba Felipa, ¿no? que mesmo está a fazer un desenvolvimiento de business como algo que é importante, de como fazer, ¿no? De como fazer uma auditoria, de ter um processo de auditoria contínua. Nós sempre fazemos bem, estamos a chatear com nossos auditores sempre, não? Mas é uma cultura de como fazer tudo. Por quê? Porque agora uma qualidade desse investimento que é sempre a sustentabilidade. Já não é que estás a fazer. Como eu estava a dizer antes, tudo o que nós fazemos termina na boca de alguém. Então não sirve fazer as coisas de qualquer modo. Tem que fazer de uma maneira que tenha uma certeza, que tenha uma traçabilidade, que tudo pode ser percebido por o consumidor final. E acho que um futuro muito perto, tudo vai, a regulamentação que tem que chegar da Europa vai ir por aí e já não vale andar sozinho, tem que estar de la mano de la parte financiera, sempre no en un estado de clientela, sino en un estado de stakeholder casi, ¿no? Ya los nexos de unión con consultoría, con el mundo financiero, con la parte que aporta recursos humanos, que é grave problema de nós, eu acho que de todos, tem que ser uma união muito fixa e muito de longo prazo. Okay. Obrigado. Nada. Estar então aqui a Sara. Quais são os principais programas de incentivos governamentais atualmente disponíveis para as empresas portuguesas e quais as respectivas prioridades? Obrigada, Paulo. Já está. Obrigada, Paulo. Boa tarde a todos. Efetivamente, eu vou dar aqui algumas linhas gerais, porque caso contrário, passaríamos aqui a tarde toda a entrar nos detalhes do que é que são os fundos comunitários. Efetivamente, também vou-me focar no quadro plurianual que está disponível até o ano 2027, que é o Portugal 2030. Óbvio que depois, havendo alguma questão mais específica, ou no final, ou até no coffee break, podem esclarecer alguma dúvida, porque depois vai depender da empresa em questão e também do projeto. O Portugal 2030 tem um programa temático exclusivamente para as empresas. E este programa temático conta com 5 sistemas de incentivos.
O primeiro é o Sistema de Incentivos à Competitividade Empresarial, que conta com 3 tipologias de candidaturas, que é a inovação produtiva, que provavelmente, se vocês empresários já devem ouvir falar, que talvez seja das mais conhecidas. Depois há a qualificação e internacionalização. Dentro da inovação produtiva, é muito orientada para o setor turismo e indústria, não é exclusivo, mas tendo em conta a tipologia de investimentos, as despesas que são elegíveis, eu diria que 70% das empresas que se candidatam são destas áreas. E tem algumas despesas elegíveis, como por exemplo, a construção de uma unidade fabril, obras de construção, de ampliação, equipamentos produtivos, softwares de apoio à produção. Esta candidatura neste momento está aberta e conta com uma taxa de incentivo máxima de 40%. Depois temos a candidatura de internacionalização, que visa o apoio a todo o processo de internacionalização de uma empresa. E estamos a falar de que neste momento no Portugal 2030 houve aqui uma alteração face ao anterior, que é as empresas que se queiram candidatar têm que ter já um volume de exportação no ano anterior de 200 mil euros. Isto mostra que estão, de certa forma, o Portugal 2030 veio demonstrar um pouco isto. As candidaturas são para empresas que já numa fase mais madura, não numa fase que esteja a iniciar o processo de internacionalização, mas sim a quererem diversificar os seus mercados ou intensificar a sua presença em determinados mercados internacionais. Depois temos a candidatura ainda dentro deste sistema de incentivos da competitividade empresarial, que é a qualificação, que são investimentos nos domínios imateriais, ou seja, investimentos que levem ao aumento da competitividade e qualificação empresarial, nomeadamente processos de certificação, a parte da sustentabilidade, softwares de gestão e afins. Um segundo sistema de incentivos é o sistema de incentivos de investigação e desenvolvimento tecnológico. Estas candidaturas podem ser apresentadas de uma forma individual ou em parceria com universidades ou outras entidades, outras empresas, e conta essencialmente o apoio para o desenvolvimento de um novo produto inovador resultante de atividades de investigação e desenvolvimento. Isto é muito importante, não é meramente ser inovador, mas que tem que resultar de um elevado investimento em ID. E aqui o que é que vamos apoiar? Vamos apoiar os recursos humanos, os investigadores, recursos humanos internos, que estão alocados ao projeto na sua respectiva proporção. Estas candidaturas têm um apoio que podem ir até 80%. Estamos a falar da taxa máxima. Tipicamente estamos a falar 70% a 75% de apoio, incentivo não reembolsável. Todos estes que eu mencionei agora são incentivos não reembolsáveis. E depois vai depender da dimensão da empresa, da localização, do tipo de investigação que está a ser feito e depois aí calculamos a taxa de incentivo. Depois temos agora um terceiro sistema de incentivos, que é o base territorial, e estamos a falar de uma candidatura de menor dimensão. Para terem uma ideia, o investimento máximo é de 300 mil euros, enquanto que no inovação produtiva o investimento mínimo é de 300 mil euros. Por isso, o base territorial é mais indicado para as micro ou pequenas empresas e é gerido pelas CIM, que são as comunidades intermunicipais, ou então pelas áreas metropolitanas. Estamos a falar de tipologias de investimento que depois integra, e aqui é a parte interessante, investimentos tanto de internacionalização, como de qualificação, como de inovação. Se forem projetos pequenos, isto poderá ser uma boa opção. Depois, há aqui uma novidade no âmbito de Portugal 2030, que é a transição climática e energética. Isto é uma réplica do que veio do PRR, que não sei se conhecem, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que é apoiar, e vai abrir em 2025, ainda não sabemos em detalhe quais serão as regras, mas isto vai apoiar essencialmente projetos que apoiam a eficiência energética, a descarbonização, a economia circular, redução de gases de efeito de estufa e afins. E efetivamente eu acho que isto vai ser um foco entre 2025 e o final deste quadro comunitário. Por fim, o último sistema de incentivos que está disponível é a qualificação dos recursos humanos, que tivemos recentemente uma candidatura que era a contratação de recursos humanos altamente qualificados, apoia a contratação de recursos humanos altamente qualificados, como me referi agora, mas que têm que ser ou licenciados, ou mestres, ou doutorados. No passado era só elegível a contratar doutorados, agora abriram aqui também, ou seja, permitem o acesso a licenciados e mestres. Cabe aqui referir que o objetivo não é contratar um administrativo, é contratar pessoas com competências distintivas que a empresa não tem e que vão acrescentar valor à organização. E o apoio é muito interessante, porque estamos a falar de 3 anos, 50% a fundo perdido. E em paralelo também vão surgir candidaturas na área da formação. De uma forma geral, eu acho que toquei assim nos pontos todos, fui um pouco célere, mas queria dar uma nota de que estas candidaturas, isto foi uma das grandes alterações de Portugal 2030, é que são apenas elegíveis pequenas e médias empresas. O acesso às grandes
empresas, as não PMEs estão barradas, por isso não se podem candidatar. A única linha que se podem vir a candidatar as não PMEs que é uma linha que é muito interessante, que é o regime contratual ao investimento, que estamos a falar de projetos que são estruturantes para a economia nacional. Temos que demonstrar que há um interesse a nível nacional, tem interesse económico nacional, um projeto estruturante, e nós aí podemos tentar apresentar a candidatura com um investimento mínimo de 25 milhões de euros, e depois, para além disso, temos que demonstrar que vamos criar emprego em volume e que realmente é um projeto diferenciador. Okay. Penso que, de uma forma geral, falei dos pontos todos. Ok, obrigado. Sara, esta é uma forma de financiar as empresas, este tipo de incentivos que podemos obter neste tipo de programas. A outra forma será através do equity, que normalmente as capitais de risco entram. Obviamente tem outros instrumentos que podem também meter algum tipo de dívida, mas genericamente também aqui é outra alternativa, que por vezes os empresários podem esquecer-se que existe essa alternativa para financiar os seus projetos. E, portanto, passaria então aqui a palavra ao Luís para nos falar um bocadinho sobre como é que as private equity, as capitais de risco, podem ajudar as empresas portuguesas a crescer e a internacionalizar-se. Como é que isso tem-se processado? Muito bem, antes de mais agradecer o convite e felicitar-vos pela iniciativa, que me parece muito meritória, e felicitar-vos pela capacidade de mobilização, que temos uma sala cheia, porque é um grande ónus, pelo menos para mim. E fazer um alerta: eu sou particularmente inábil a falar para estas coisas e, portanto, vou dar o meu melhor, mas pode não ser suficiente. Ainda a questão, vamos lá ver, quando nós falamos em private equity, estamos a falar de muitas coisas diferentes, né? E o primeiro passo é estabelecer isso. Não há dois fundos iguais, ao contrário do que muitas pessoas pensam por desconhecimento, acham que os fundos são todos iguais e que têm todos a mesma forma de atuação, mas é exatamente ao contrário, não há dois fundos iguais. E nós podemos tipificar a atuação dos private equity em diferentes estádios. Há fundos que só investem em startups e em iniciativas que muitas vezes nem sequer são rentáveis ainda. Há fundos que só investem em empresas que estão em dificuldades, e o propósito deles é precisamente tentar recuperar empresas que estão em dificuldades, com intervenções de diferentes tipos. Há fundos que investem, que são muito silenciosos, muito passivos, investem em participações minoritárias e usam instrumentos mezaninos e outros que são, no fim do dia, mais parecidos com dívida do que propriamente com capital próprio, com equity. E depois há fundos como nós, como a Avalis, que estamos focados numa estratégia que é diferente destas todas. Nós o que procuramos fazer é identificar empresas maduras, portanto, empresas que já estejam bem estabelecidas no mercado, quase sempre que têm posições de liderança nos seus setores. São empresas que têm sido bem-sucedidas, que têm rácios de alavancagem baixos, que têm saúde financeira e robustez dos capitais próprios. Muitas vezes nos perguntam porque é que uma empresa dessas precisa de vocês. E há diferentes motivações, e se vier uma pergunta dessas, tenho muito gosto em esclarecer. Mas essas são tipicamente as empresas em que nós investimos. Nós tomamos posições maioritárias no capital da empresa, que pode ser por via de aquisição das ações e ou por via de aumentos de capital, portanto, reforçando ainda mais a estrutura de capitais da empresa. E, enfim, fruto da nossa gênese e das expectativas de retorno que nós geramos aos nossos investidores, nós procuramos investir em empresas que estejam particularmente aptas para novos ciclos de crescimento. Nós dizemos muitas vezes que somos procuramos ser, às vezes enganamos, aceleradores de crescimento. E quando nós falamos em acelerar crescimento, quer dizer, uma variável quase incontornável é o tema da internacionalização e da expansão internacional, por diferentes formas. Nós, atualmente, na Vale, estamos a investir, a acabar o período de investimento do nosso segundo fundo. E, portanto, já estamos nesta atividade há cerca de 10 anos. E, ao longo do tempo, também fomos aprendendo. E uma das coisas que fomos aprendendo e que tem agora uma marca muito importante na nossa estratégia de investimento no Fundo 2 é a seleção de empresas portuguesas que sejam, de alguma forma, campeãs no seu setor e, com base nessa plataforma, abrirmos um mercado espanhol
e potenciar ou promover histórias, que nós gostamos da palavra, de campeões ibéricos. E temos feito isso com um grande sucesso e achamos, da nossa experiência, que há muitas empresas portuguesas que são particularmente competentes no mercado nacional e particularmente competentes no seu setor, que estão especialmente posicionadas para olharem para o mercado espanhol com outro atrevimento e abrirem os seus horizontes e criarem verdadeiros campeões ibéricos. Nós temos várias histórias de ter feito isso e achamos que muitas vezes o mercado espanhol, que é muito maior que o português, é um dos maiores mercados ao nível europeu. Às vezes as empresas portuguesas olham para ele com algum temor, enfim, é um mercado da exportação, sim, mas estar presente, comprar uma empresa em Espanha, isso muitas vezes não é equacionado. E nós gostamos de fazer isso. Nós temos várias histórias em que investimos em empresas portuguesas com 20, 30 milhões de euros de faturação e damos um salto para a Espanha com uma nova aquisição, tipicamente. Um primeiro passo pode ser uma nova aquisição, de empresas que normalmente são maiores do que a empresa portuguesa que está a fazer a aquisição. E com isso criamos claramente logo um player que naquele setor, em específico, fica com uma posição de destaque. E, portanto, eu diria que uma forma de ajudar a internacionalização é precisamente essa, é nos sapatos, digamos assim, de uma empresa portuguesa, ter o atrevimento de comprar um concorrente, ou às vezes não são concorrentes porque estão em mercados diferentes, mas um player semelhante em Espanha ou noutro país. Nós estamos mais focados numa estratégia ibérica. Uma outra forma, dependendo do negócio da empresa, e também em alguns casos fizemos isso, é quando existe um modelo de negócio que está testado em Portugal, em que a empresa, enfim, tem evidentes vantagens competitivas, às vezes faz sentido, em vez de ir para outros mercados, nomeadamente o espanhol, por aquisição, faz sentido ir por, o que chamamos rollout, basicamente replicar o modelo noutras geografias. Isso, por exemplo, no setor da saúde, onde nós temos alguns investimentos, nomeadamente um que é mais conhecido na área do transplante capilar, com uma parceria com o Cristiano Ronaldo. A Inspária tinha 3 clínicas em Portugal que funcionavam muito bem e o modelo não passaria por adquirir em Espanha, seria abrir estabelecimentos em Espanha, do zero, construindo equipa, encontrando localizações e hoje temos clínicas em 5 cidades em Espanha. Portanto, eu diria que para nós estas são 2 formas bastante evidentes de promover a internacionalização das empresas. Acho que uma das, até a questão que colocou, é porque é que as empresas receberam um investimento quando elas estão confortáveis, com aquele perfil que identificou. Acho que muitas vezes quando as empresas estão excessivamente confortáveis, precisam de um desafio, e acho que muitas vezes a entrada de um parceiro destes pode ajudar a alavancar e a entrar com outra pujança em mercados e internacionais que de outra forma se calhar não se aventurariam a fazer. Portanto, acho que é efetivamente uma das razões. Portanto, falamos agora numa parte do financiamento, que é a parte de capitais próprios, equity. Voltamos agora então para o Pedro, que é mais o tradicional do financiamento, mas dentro do tradicional, se calhar há muitas formas e há muitos, digamos, instrumentos que alguns empresários podem não conhecer. Vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente, mas queria primeiro perguntar de que forma vê o papel dos bancos comerciais na atual dinâmica de financiamento empresarial em Portugal. Obrigado, Paulo, e antes de mais obrigado também pelo convite e realmente por uma plateia bastante preenchida, o que me apraz também. Falando um pouco dos bancos e dos financiamentos tradicionais ou não tradicionais, os bancos têm que se reinventar novamente. Hoje em dia as fontes de financiamento são várias, para se competir num mercado onde as empresas têm que ser ágeis e têm que ter capacidade de adaptação às constantes incertezas e riscos de negócios, faz com que os bancos efetivamente tenham que ir para além do financiamento simples, puro e duro. Tem que se reinventar na busca de soluções que sejam mais adequadas para financiar a atividade das empresas, mas ao mesmo tempo ter também em conta as preocupações dos empresários nos seus negócios. Eu falo em preocupações, eu diria que em termos práticos 3 grandes blocos de preocupações que identificamos e onde a banca poderá ajudar nos empresários.
eu diria, 3 grandes. Um primeiro deles, primeiro bloco, riscos, onde se incluem os riscos de crédito, os riscos cambiais, riscos de fraude, riscos de fabrico, portanto, um conjunto de riscos. E aí a banca tem um papel preponderante que poderá dar valor, encontrando caminhos para mitigar esses riscos. Um segundo bloco de preocupações que vimos, e eu falando agora mais na vertente da internacionalização, tem a ver com a segurança nas transações. Ora, eu, enquanto exportador, naturalmente quero receber antecipadamente, mas se estiver no outro lado da fronteira, quanto mais tarde pagar melhor, ou pelo menos com os produtos na mão. Ora, às vezes há aqui distâncias entre partes para conseguir viabilizar negócios. Temos uma palavra a dar e podemos dar aí algumas sugestões para tornar viável determinados negócios. E há um terceiro bloco, que não podia deixar de ser, que é financiar precisamente o ciclo de tesouraria do negócio, mas aí há uma panóplia de soluções que permitem financiar o ciclo direta ou indiretamente e muitas vezes sem sequer recorrer a financiamento de balanço, o que permite à empresa ganhar mais força para ir a novos negócios. Mas diríamos que a banca hoje em dia torna-se de forma mais relevante e impactante como um agente, tem um papel de assessor, de apoio aos clientes na busca das soluções que mais se adequam não só à componente de financiamento, mas todas as outras variáveis que aqui foi comentado. Obrigado, Pedro. E passar aqui outra vez ao Dimas para falar um pouco sobre os impactos como o jogo que vocês estão a funcionar. Yo te estoy a oír, o sea que no hay problema. Mas pronto, acho que conseguem ouvir. Okay, perfeito. De forma que o motivo que vocês estabeleceram, de uma forma muito com mais complexidade que há à volta, portanto, a Volchar faz acordos com grandes sociedades gestoras que gerem fundos de investimento que investem na área agrícola, na vertente dos terrenos, ou seja, são entidades que investem na compra são entidades que compram os terrenos e depois contratam a Volchar para fazer a gestão dessas mesmas explorações. E obviamente, isto foi tudo um processo que foi pensado, mas também foi com várias iterativas e várias derivadas à volta desta questão. Sim. Como é que esta relação com estas capitais, desde que influenciou, digamos, as vossas decisões, a vossa gestão? Acho que é também interessante falarmos um pouco sobre eso. Sí, las primeras cuestiones fueron tan interesantes que el primer fondo lo tuvimos que diseñar nosotros. El problema principal foi o risco. Eu lembro uma conversa em Londres com o primeiro fundo importante de volumen que estuvimos a falar durante muito tempo e ao final esta pessoa diz: pero ao final eu não quero invertir em algo que está em manos de Deus. Eu disse: ok, e que não está em manos de Deus? Eu primeiro pronto, uma decisão de investimento em agribusiness tem que ver muito com a falta de correlação de uma inversão em agribusiness com mercados, não? Com mercados de ações, com outro tipo de investimento tradicional. Mas pronto, isso também tem um handicap, handicap de que não há uma comparativa para medir um risco. E o impacto que nós estamos humildemente a fazer combinado com o sector financeiro é a criar esse paradigma de medição de que o agribusiness é um negócio rentável e com um ratio de risco muito similar a qualquer outro. Por isso é importante que incluir en el proceso de inversión a otros sectores, como es la parte de auditoría, como es la parte del seguro. Ahora mismo nos estamos a hacer un desenvolvimento que eu gosto muito de lo que diz Sara para pedir uma subvenção, porque a nossa ideia é criar uma autocertificação de todo o procedimento. Isto tem que ver muito com o blockchain.
A nossa ideia é introduzir uma sequência profissional em todo o mundo do sector primário. Já há exemplos muito interessantes e tem que ver porque se tu podes medir, se podes certificar, podes asegurar, se podes asegurar, podes financiar. Se podes financiar, podes fazer um bono e dar para Luís que poda colocar a seus investidores, não? Então, a ideia é fazer uma profissionalização de um investimento em um sector novo, porque é um sector novo, mas é um sector novo que, graças às novas tecnologias, mudou também, porque a agricultura tradicional que nós estamos a conhecer era eu tenho uma olival e o que minha hipótese é criar cada dia mais aceite. Não, agora isso é um processo de upselling e a tecnologia e a sustentabilidade nos dio a oportunidade de mudar de um upselling a um cross-selling. Podemos vender aceite, podemos vender créditos de carbono, podemos vender entre linhas, podemos vender mel, podemos vender apitoxina, podemos vender segurança. Obrigado, Dimas. Estava para ti agora, Sara, que é em relação aos erros mais comuns que as empresas cometem nas candidaturas. Portanto, da forma mais prática, né, tentar perceber quais são e como evitá-las. Ok, já está. Para mim, o principal erro é não haver uma estratégia definida, quer da empresa, quer do projeto. Infelizmente, eu acho que, primeiro, o mais importante é a empresa ter a estratégia de investimento bem definida, os objetivos definidos, saber como é que vão chegar lá e ter o plano de ação definido. E depois aí, procurar o que é que há no mercado disponível no âmbito do PT 2030 ou de outras possibilidades que se enquadram naquele projeto. Mas, infelizmente, os empresários portugueses fazem muitas vezes o exercício ao contrário, que é, Sara, o que é que está aberto? Depois de eu apresentar o que está aberto, eles vão tentar delinear o projeto de acordo com as candidaturas. A candidatura pode ser aprovada, porque nós tentamos assegurar de forma... O problema é depois a execução, porque quando nós apresentamos a candidatura, para a candidatura ter sido aprovada, tivemos que assumir alguns pressupostos. E o cliente diz que sim, que o objetivo vai ser este, mas depois este objetivo não tem qualquer sustentação. Por isso, na altura da execução, ou não conseguem atingir os indicadores de resultado, ou optam por não executar e não têm uma execução mínima. Isto leva muitas vezes a que têm que devolver ou parte do incentivo ou a totalidade. E por isso é que eu acho que isto é fundamental, porque eu sou muitas vezes alguns clientes meus, quer dizer, contactos que eu tenho, para o primeiro contacto, e dizem logo, não, tive uma má experiência com os fundos, não quero repetir. Exatamente, porque se calhar não houve este planeamento. Eu diria que este é o principal erro. Depois, o segundo erro muito comum é a garantia das fontes de financiamento, porque efetivamente os empresários sabem que têm, vamos supor, 50% de incentivo não reembolsável, mas os restantes 50%, como é que vão garantir? Se vai ser via autofinanciamento, se têm capacidade de o fazer via autofinanciamento, se têm que ir à banca, se têm que fazer um aumento de capital, suprimentos, e isto tem que estar, em candidatura, tem que estar acautelado e muitas vezes até temos que demonstrar os respectivos comprovativos de se formos à banca ou afins. Depois também, outro erro comum é submeterem a candidatura sem verificar se cumprem com os critérios de elegibilidade. Isto é muito importante. Quando falo de critérios de elegibilidade, podem ser desde a dimensão da empresa, a CAI, a rácios financeiros, e isto é que nem vale a pena apresentar a candidatura, porque automaticamente nem analisam, verificam logo que não cumprem e não analisam. Por exemplo, nós na CRO, normalmente o que fazemos primeiro uma reunião com o cliente, depois de percebermos o projeto, normalmente também pedimos as contas, que é para perceber se no ano pré-projeto cumprem com os rácios todos. Só aí é que apresentamos uma proposta. Depois, outro erro muito comum é não conhecerem as especificidades dos sistemas de incentivos e do próprio aviso ou concurso que querem concorrer. Porque eu faço sempre este paralelismo com os clientes que acho que é importante, que é, nós queremos entrar na Universidade de Medicina, mas temos média 17, vamos ter muitos estudantes que com uma média superior vão ocupar as vagas existentes. E nós aqui é igual, nós trabalhamos com uma dotação orçamental. Por isso, nós temos que assegurar e fazer este exercício com os nossos clientes, que há um mérito de projeto, que é uma grelha com todos os critérios que vão ser avaliados, e tentar perceber critério a critério de que forma é que o cliente vai conseguir, a empresa e o projeto, vão conseguir obter uma boa pontuação. A partir daí,
tentar trabalhar nesse sentido. E depois há as pequenas especificidades que só o consultor é que sabe. E é óbvio que os empresários não têm que saber, o empresário tem que se dedicar ao foco no negócio e na operação. Mas pequenas pormenores que, olha, se fizer um investimento relacionado com a indústria 4.0, vai ter uma majoração, ou vai ter uma pontuação superior. Ou seja, são estes pontos que eu acho que é muito importante. E depois, por fim, é deixar para a última, mas eu acho que isto é um problema dos portugueses, mas é mesmo, porque eu tenho agora projetos que é para submeter no final do ano. Eu mando consequentemente pedidos de elementos, reuniões, e já sei que o cliente só me vai responder nos últimos 15 dias. Nos últimos 15 dias, o fornecedor foi de férias porque fechou para o Natal e não nos vai mandar uma proposta que é obrigatória para submeter na candidatura, ou falta uma assinatura, ou falta uma carta do banco, ou seja, isto é fundamental. E lá está, eu sinto muitas vezes que temos que ser nós que andar atrás do cliente nesse sentido, porque senão as coisas não funcionam. Mas Ok, obrigado. Várias dicas. Ok, o tempo está a passar e se calhar eu fazia aqui uma junção, Luís, aqui de algumas questões que podes facilmente passar por elas. A primeira questão tem a ver com a atratividade dos setores que vocês que olham para o mercado, a procura sempre de oportunidades para investir. Quais é que são os setores mais atrativos, obviamente na vossa perspectiva? Uhum. Depois também introduzia também o tema, o Luís, tens passado por várias transações, várias estruturas de financiamento, vários instrumentos financeiros que vocês utilizam para concretizar as operações. Portanto, dar algum exemplo também nessa área. E estava aqui a ver... Pronto, e os critérios, vai dar ao mesmo a atratividade, os critérios que utilizam para selecionar as empresas, ou seja, vocês identificam uma empresa, pronto, perceber um pouco qual é a vossa lógica de análise quando olham para uma empresa, se é uma empresa interessante para vocês investirem. Desculpa, mas para ver se a gente... Poucas questões, mas se calhar até lhes vou trocar um pouco a ordem, porque o tema da atratividade do setor e da empresa estão até bastante relacionados na nossa perspectiva. Nós temos uma estratégia de investimento diversificada, ou seja, os ingleses, no private equity há muito jargão em inglês, chamamos o sector agnostic. Basicamente, nós investimos em todos os setores, não somos especialistas, ainda que haja fundos. Deixou de funcionar. Já voltou? Isso é uma maldade que eles precisam fazer. Só não me ponham com aquele grande. E, portanto, investimos em todos os setores. Temos alguns setores que nos são excluídos por mandato relacionados com os setores do pecado. Investir em tabaco, em armamento, em jogo, esse tipo de setores estão excluídos. Mas, tirando isso, podemos investir em qualquer setor. A atratividade, nós temos um historial de investir em setores até que tradicionalmente... Está deste lado. Não, eu não quero isso. Já está? Ok. Muito bem. Sim. Portanto, estava eu a dizer que do ponto de vista setorial nós não temos particulares preferências. Temos alguns temas preferenciais que nós chamamos cadeia de valor da saúde, cadeia de valor da alimentação e tecnologia, mas são temáticas meramente preferenciais, nós na verdade olhamos para todos os setores. Agora, a atratividade de um investimento para nós tem dois fatores. Um é, e isso está muito relacionado com o setor, é qual é a atratividade que este negócio pode ter para uma futura venda. O private equity depende, a nossa vida é esta, é investir nas empresas, estar no investimento durante alguns anos, desejavelmente a fazê-lo crescer e a valorizar-se, e depois temos que vender. Temos mesmo que vender. Enquanto nós não vendermos, não há medida do nosso sucesso ou insucesso. E, portanto, nós, antes de investirmos, já estamos a pensar como e a quem é que podemos vender isto, em condições e quando. E há setores em que há mais liquidez e há setores em que há menos liquidez. E isso determina, de alguma maneira, o nosso apetite para algum outro negócio. E depois, há características da própria empresa. E as características da própria empresa, nós podemos olhar para critérios quantitativos, e que às vezes são eliminatórios, é um bocadinho como nos fundos, e depois critérios mais qualitativos. Nos quantitativos, à data de hoje, para vos dar um exemplo, o nosso fundo, nós só investimos em empresas com que tenham um EBITDA superior a 3 milhões de euros,
portanto já tem que ter alguma rentabilidade. Em Portugal já não há muitas, se nós formos ver. Para conseguirmos uma empresa com 3 milhões de euros já não é fácil. Se tiver um pouco menos do que 3 milhões de euros, podemos analisar se houver uma perspectiva de crescimento e de superação desse critério. Isso para vos dar um exemplo. Nos mais qualitativos, o mais importante de todos é haver é a qualidade da equipa de gestão. Nós não temos vocação, há outros fundos que têm estratégias de investimento que passam por investir em empresas que têm potencial, mas a equipa não é particularmente boa e, portanto, querem investir para trocar a equipa e fazer crescer. Nós não temos essa vocação. Nós, se acharmos que a equipa não é suficientemente boa, não investimos. E, portanto, procuramos oportunidades em que, tipicamente, o fundador também está na empresa, ou até às vezes são empresas que já estão mais profissionalizadas, e procuramos estabelecer parcerias, verdadeiras parcerias com as equipas dessas empresas. Nós raramente compramos 100% do capital das empresas, o nosso sweet spot é 60-40, portanto é que nós assumimos a maioria com 60% do capital, mas o nosso parceiro ainda mantém 40%, portanto ainda está bastante investido na empresa. E em parceria fazer crescer o negócio. Agora, em crescimento, o que acontece muitas vezes é a equipa precisa de ser reforçada. Isso sim, aí nós podemos ajudar e reforçar a equipa. Portanto, isto para responder às perguntas. Depois, fundos de financiamento. Vamos lá ver, nós começamos com a banca comercial, tradicional, procuramos usar os instrumentos todos. Já aprendi um novo que não conhecia e que temos que trocar cartões no final. Procuramos também recorrer naturalmente aos fundos. Temos uma pedra no sapato com os fundos, que é pelo facto de nós investirmos numa empresa com uma posição de controlo, essa empresa, se era PME, deixa de ser. É uma coisa que não faz nenhum sentido, já lutamos com isso junto de instâncias, mas não sem sucesso. Não é, obvia só algumas majorações nesses fundos que nós deixamos de ter e, portanto, dessa forma prejudica as empresas em que nós estamos investidos. Mas, naturalmente, também procuramos todas as soluções dessas. Depois, procuramos, dependendo da situação, soluções mais exóticas, digamos assim, e soluções alternativas de financiamento. Ferramentas de mezzanine, ferramentas de acquisition finance, portanto, instrumentos mais estruturados, alguns até da banca comercial, mais da banca de investimentos. E uma realidade que em Portugal não existe, mas que em Espanha existe com grande intensidade, que é os fundos de dívida, o chamado private debt. Em Portugal não há nenhum que eu conheça, mas em Espanha há vários, e são soluções muito interessantes para a nossa atividade, porque permitem estruturar operações com uma tranche de dívida bullet, e, portanto, que não onera o ciclo de tesouraria da empresa na amortização de capital. São mais caras, mas têm essa vantagem. E pronto, eu diria que é isto. Okay. Falávamos isso há pouco, realmente a questão dos fundos de dívida, não é? Private debt é algo que em Portugal não é muito comum, e também os tickets normalmente que eles trabalham são também bastante elevados, e portanto acabam por não ter muita aplicabilidade no mercado para o grosso das PMEs em Portugal. Mas pronto, pouco a pouco também vão descendo os seus tickets e pode ser que dentro de algum tempo haja também algum fundo de dívida em Portugal de menor dimensão. Ok, então, Pedro, já temos pouco tempo, mas eu queria efetivamente fazer aqui também a junção de algumas questões. Uma é ver como é que o Banco Inter está a adaptar a sua oferta, portanto, de soluções para que possam ir ao encontro das necessidades específicas das empresas. Dar aqui também alguns exemplos daquilo que tem vindo a fazer e instrumentos que eventualmente sejam de menor conhecimento do público em geral, que acho que é interessante pelo menos alertá-los que existem essas alternativas. Sim, obrigado, Paulo. Bem, o Banco Inter, e agora falando do Banco Inter, entrou em Portugal há pouco mais de 8 anos, mais precisamente 1 de abril de 2016, e desde sempre digital e inovação fez parte do ADN do desenvolvimento da relação desde então. A adaptação da nossa oferta passa muito pela forma como fazemos e entregamos, e é isso que nos distingue dos demais, as soluções que oferecemos. Eu diria que podia resumir aqui em 3 pontos, em bullet points, o que distingue aqui o banco, por um lado, das credenciais internacionais, a rating A- da Standard & Poor's e a cobertura geográfica, para além do mercado nacional, onde temos 2 centros corporate, 10 centros de empresas e 81 agências, temos alcance para 186 países no mundo,
através da nossa rede de bancos correspondentes, isto no apoio aos nossos clientes no comércio internacional e no investimento direto também. O segundo ponto tem a ver com a nossa equipa, os nossos quadros altamente qualificados e dedicados, cujo foco é a proximidade no cliente, para entender a real necessidade e preocupação. E eu insisto na real necessidade e preocupação, porque muitas vezes vamos a um cliente, ele já sabe o que quer, mas não permite conhecer outras opções. E acaba por entrar no mesmo ciclo vicioso dos produtos tradicionais, contas correntes, papel comercial, mas dá mais. E nós procuramos entender a real necessidade, a forma de trabalhar e até despertamos algumas das preocupações que comentei lá atrás, para depois apresentar uma solução que procura agregar até as várias preocupações. E um terceiro ponto tem a ver com a proposta de valor. Por um lado, o digital, para dar agilidade aos processos, e por outro lado, a inovação, para melhorar não só a oferta tradicional com mais uns upgrades, como também fazer desenvolvimento de outras soluções mais inovadoras. E agora, entrando na parte da oferta, vou só falar aqui de 3 produtos, porque o tempo realmente urge, mas procuramos primeiro identificar no mercado instrumentos que permitam introduzir nas soluções que vamos apresentar, e estou a falar de garantias estatais, estou a falar das garantias das chamadas agências de crédito de exportação, ou até mesmo das coberturas dos seguros de crédito, e com base nisso procuramos desenvolver soluções que financiem um negócio da empresa, mas de forma indireta, para não carregar ou não consumir o balanço da empresa, e desta forma permitir à empresa ir a mais negócios de forma mais robusta. Uma das soluções, e que ainda não é muito conhecida, tem a ver com o Export Finance. O Export Finance não é mais do que aproveitarmos as garantias, a exemplo de uma agência de crédito de exportação que presta garantias ao banco, e nós vamos financiar não o nosso cliente, mas vamos financiar diretamente o seu cliente internacional. Procurando com a exportação a elegibilidade destas garantias, é possível. Normalmente são para operações de montante maior. Eu lembro-me de um caso de querermos financiar uma exportação de uns drones para o Uruguai, um negócio na ordem dos 30 milhões de dólares, e em que nos pediram também para apresentar, junto com o cliente, uma proposta de financiamento ao seu cliente internacional. E a forma que encontramos foi buscar as garantias estatais e das respectivas agências de crédito de exportação, na sigla inglesa ECA, que nos permite cobrir até uma percentagem bastante relevante do financiamento e aí mitigar o nosso risco para financiar o cliente internacional. E o nosso cliente fica a receber nas condições de pagamento, mas tem uma garantia de recebimento e mitigação de riscos, porque já não tem os riscos políticos e de país, porque os pagamentos são feitos diretamente a partir de Portugal. Uma segunda solução que desenvolvemos e foi lançado também, curiosamente, este ano, pegando também nas linhas do Estado para os seguros de crédito de curto prazo até 2 anos, permitiu-nos pegar nesse seguro e criar um produto a que chamamos de cessão de créditos sem recurso até 2 anos, que isto, podemos dizer que isto é quase uma espécie de factoring internacional, mas permite dar resposta a um pedido que recebemos muito dos nossos clientes, que é arranjem-nos soluções para financiar os nossos clientes, para negócios mais pequenos. E isto poderá ir até 1 milhão de euros. E o que nós fizemos, com base nesse seguro e com a compra dos créditos, permitimos fazer o desconto das faturas com condições de pagamento até 2 anos. Ou seja, o nosso cliente dá condições de pagamento ao seu cliente internacional até 2 anos e nós fazemos uma cessão de créditos até à percentagem de cobertura, que vai normalmente até 90%, e descontamos para o momento zero e normalmente sem recurso ao nosso cliente. E conforme vamos recebendo as prestações, o remanescente vamos também devolvendo ao nosso cliente. E desta forma não carrega o balanço da empresa para fazer mais operações. Normalmente está mais dedicado a empresas que façam exportações de equipamentos, bens de investimento, ou seja, valores maiores. Um dos exemplos que nós tínhamos era de uma venda de uma máquina de 500 mil euros, que foi vendido para o... Temos duas, até foi uma para o México, foi outra para o Egito, em que tivemos a estudar a solução no sentido de financiar o cliente de forma indireta. Uma terceira solução, e aí eu queria pegar num produto tradicional que introduzimos alguma inovação,
tem a ver com as cartas de crédito. Cartas de crédito de importação, normalmente é um compromisso irrevogável de pagamento ao fornecedor que o banco presta em nome do cliente. E o que nós fizemos foi pegarmos na carta de crédito e resolvemos introduzir algo lá dentro, quase como uma espécie de confirming, que permite o nosso cliente negociar com o seu fornecedor e beneficiar na mesma das características da carta de crédito, mas permite negociar prazos mais dilatados, sendo que o fornecedor pode receber à vista e o nosso cliente paga nas condições que definirem. E adequando os prazos de pagamento aos seus ciclos de tesouraria, são formas que permitem ao cliente financiar todo o ciclo de tesouraria da empresa sem recorrer necessariamente ao crédito. E a carta de crédito, que é uma das coisas que também notamos muito, com o aumento das taxas de juros e dos indexantes, normalmente se o cliente recorrer a um financiamento, tem lá uma Euribor mais um spread, se recorrer à carta de crédito, eu diria que exclui a variável Euribor e paga o equivalente ao spread, que acaba por ser o custo do risco da operação. E desta forma consegue-se também financiar a atividade da empresa, uma vez mais, sem recorrer a crédito financeiro do balanço e por conseguinte, consegue criar mais condições e robustez para ir a outros negócios. São excelentes exemplos de inovação, de pegar em alguns produtos já existentes e fazer alguns tweaks à volta do tema e encontrar soluções para as empresas. Ok, o tempo já se esgotou, portanto, abrimos aqui também algum tempo para perguntas que queiram fazer. Estejam à vontade, coloquem as questões que entenderem fazer. Se alguém tem aqui alguma questão, alguma dúvida, queiram colocar, aproveitar aqui os especialistas nas diferentes áreas. É sempre difícil a primeira pergunta, não é? Eu só, entretanto, se alguém ganhar um bocadinho de coragem, sobre aquilo que também estava a falar o Luís, das capitais de risco, efetivamente, o conceito de private equity engloba muita coisa e há por vezes algum desconhecimento realmente da realidade e faz-se confusão. Portanto, acho que é importante cada empresa se achar que esta via pode ser interessante falar connosco, com outras empresas iguais à nossa, com as capitais de risco, para perceber exatamente como é que atuam e de forma que atuam, porque consegue-se encontrar formas de potenciar negócio, de fazer crescer, de concretizar projetos que de outra forma se calhar não havia, para simplesmente partilhar risco, por exemplo. É uma outra forma. Eu ir sozinho não quero ir, mas se calhar com alguém ao meu lado e depois aportando o chamado smart money, aporta ideias, conceitos, experiências que eles já passaram por vários e, portanto, acho que vale a pena, digamos, olharem para isto. Os capitais de risco não é só aquele conceito de startup, dos VCs, isso é mais as venture capital. Mas pronto, deixava essa nota e também em relação à parte da dívida do financiamento, como vimos aqui pelo Pedro, há outro tipo de instrumentos aí no mercado, portanto perguntem, falem, porque às vezes isto é exatamente isso, é falando com as pessoas que se encontram aqui por vezes algumas soluções que de outra forma não saberíamos. E pronto, quanto aos incentivos, pronto, há sempre muita coisa a acontecer. Eu pessoalmente, até como estou nesta área, apesar de estar nesta área, a quantidade de programas, de calls e que abrem e fecham, não sei o quê, eu estou sempre quase a leste, tenho que sempre perguntar à Sara o que é que está a passar, e eu imagino também quem não está, quem um empresário que não tem isto o dia-a-dia, é muito confuso. Portanto, é importante falar com as pessoas que trabalham nisto no dia-a-dia e fazer as perguntas corretas e esclarecer tudo as dúvidas que tiverem. Há aí muitas oportunidades, não deixar perder essas oportunidades e estamos ao vosso dispor para o que for necessário. Posso fazer uma pergunta? Claro que sim. Eu estava curiosa, uma pergunta para o Luís. Eu estava curiosa, o Luís dizia há pouco que normalmente a proporção nos investimentos é 60-40, sendo que preferem a majority. Nesse caso, e porque eu acho que muitas vezes referiu também que
Uhum. A nível do management diário da empresa, como funciona? Vocês estão diretamente, têm pessoas diretamente incluídas na direção a gerir o negócio ou fazem um modelo mais soft? É uma excelente pergunta e que permite desmistificar algumas coisas. Pronto, nós, quando dissemos que queremos uma posição maioritária no capital, é um requisito estatutário, mas não quer dizer que seja que desejemos uma posição de controle da gestão executiva da empresa. Pelo contrário, nós, como disse há pouco, nós temos como critério de investimento que a equipa de gestão seja boa e, portanto, nós queremos que a equipa de gestão continue. E isso até fica normalmente vertido como uma obrigatoriedade nas peças documentais que formalizam o investimento. Nós, o modo de atuação é o seguinte: nós procuramos formalizar um modelo de governo, que muitas vezes estas empresas, estas PMEs, ainda não têm, e, portanto, formamos um conselho de administração que nomeia uma comissão executiva e com outros órgãos de supervisão e de auditoria da atividade. E, portanto, e com isso formalizamos um modelo de governo aderente às melhores práticas, enfim, do governance das sociedades comerciais. Nós, membros da Valis, estamos presentes no Conselho de Administração a título não executivo. Eu não teria, eu estou, aliás, o Paulo teve a amabilidade de listar as empresas em que eu estou presente, não teria outra forma, eu não tenho capacidade para estar de um ponto de vista executivo nas empresas em que nós investimos. A posição de maioritária no controle serve sobretudo para uma coisa: é quando as coisas correm mal, e às vezes as coisas correm mal, e às vezes a equipa por algum motivo não está a funcionar, às vezes as empresas não corre tudo bem. E nesse dia nós temos que ter a capacidade para atuar. E a nossa única forma de atuar, porque a assimetria de informação entre nós e a equipa de gestão é tal, a nossa única forma de atuar é convocar uma Assembleia Geral e poder mudar os órgãos sociais. E, portanto, na verdade, só serve para isso. Portanto, se nós tivermos uma relação de parceria saudável, se a equipa de gestão, se mantivermos a confiança nas pessoas, as coisas funcionam bem e o controle continua a ser de quem já era. Acho que é este resumo. É um tabu muitas vezes. Sim. Não. Sim, é verdade, é um tabu e vamos ver, com toda a legitimidade. Há muitos empresários que não estão disponíveis para abrir a maioria do seu capital e nós entendemos isso, naturalmente. É o seu projeto de vida, não tem. E às vezes preferem sacrificar o crescimento para preservarem essa maioria do capital e é absolutamente legítimo. Mas havia ali um senhor que tinha uma pergunta. Perdoem-me se falo com imprecisões, mas muito interessante. E que eu conheço também profissionalmente, porque tive que intentar uma ação contra um certo banco que emprestava dinheiro aos que iam tirar os dentes e depois eles iam buscar o dinheiro a um banco e depois fechavam, etc. O senhor todo deve conhecer isso bem. Bom, o que eu pergunto é, e o ponto, a coisa interessante é que eu quero dar atenção, mas não sei nada, se calhar vou fazer uma pergunta muito ingênua. Dir-me, eu posso, na empresa, e estou a falar com o interesse numa empresa de turismo, de saúde e bem-estar, terão visto no passado domingo a primeira página do Público, onde se falava bastante disso, e desse grande negócio e desse negócio tão obscuro que é o turismo de saúde. É possível financiar, e é esta a pergunta, o cliente, o doente que quer vir a Portugal, no caso, tratar-se das cataratas, do implante capilar, do problema da obesidade, outros. É possível a banca portuguesa
e se o banco, no caso, financiar esse cliente de Angola, dos Estados Unidos, de Espanha, de qualquer sítio, para vir cá, através dessa empresa que gere o negócio, que inclui o transporte, que inclui o hospital, o pacote que inclui isto tudo e dá para muitas áreas, é um ecossistema muito importante para muitas atividades. E a pergunta é precisamente essa. É possível pensar nisso? Muito obrigado. Acredito que seja para mim a pergunta. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta desafiante e pertinente. A banca, normalmente, para fazer um empréstimo, acaba por avaliar onde é que estão os riscos de crédito e riscos financeiros associados. A forma de financiar uma entidade não residente, ou no caso de um doente, nós vamos ter que encontrar formas de avaliar o risco e a valia creditícia desse cliente. Formas que podemos buscar, possivelmente no país de origem, onde os bancos locais conhecem bem o cliente, poderão estar disponíveis, a exemplo, a prestar uma garantia ao banco português, que por sua vez empresta o dinheiro, financia o cliente a nível local, mas suportado por uma garantia. Isto um caminho, diria, mais rápido, porque o banco português conseguir avaliar o risco de uma entidade ou de uma pessoa física estrangeira é difícil, a não ser que consiga agarrar garantias associadas que permitam suportar essa decisão. Em caso alternativo, nada como falar com entidades que já o conhecem bem na origem e ver se essas mesmas entidades poderão prestar as garantias para o efeito. A não ser que hajam outros instrumentos aqui no mercado que eu desconheça, à semelhança dos instrumentos que há para promover as exportações portuguesas, isso acaba por ser uma exportação portuguesa, cá dentro. Não sei se haverá instrumentos de garantias estatais ou de agências de crédito de exportação que permitam cobrir esse tipo de financiamentos. Eu desconheço também, por isso a alternativa eventualmente podia passar pelos bancos na origem, que mais conhecem a entidade, podia prestar as garantias a um banco aqui local para ele avaliar a concessão do crédito à entidade. Ok, muito obrigado. Estamos a concluir esta mesa redonda e a passar para a seguinte, que é liderar com novos paradigmas os negócios de sempre, o clima social e o papel do ESG. Teremos como moderadores o João e a Gisela, portanto, confirmá-los ao palco. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.